começamos então um segundo programa para nos interrogarmos porque é que há várias igrejas. Da vez passada, e relembro só mesmo o finalzinho, dentro do ocidente da Europa, houve novos tempos que vieram colocar desafios institucionais, nomeadamente quem detém a autoridade, se é o Papa ou se é a Bíblia, como alcançar a salvação, se pelas obras, como era afirmado, ou pela fé incondicional em Jesus Cristo, como baseado na Bíblia fazia Lutero e outros reformadores. De quem dependemos nós, no fundo? Dos sacramentos e das bulas papais ou da graça mediante a fé que vivenciamos? Qual é o papel dos sacerdotes? Uma casta à parte cheia de privilégios ou uma dimensão de serviço para a qual todo o povo de Deus, os pastores, os leigos, os diáconos, são chamados? Aqui relembro as ênfases protestantes tradicionais que têm sido a autoridade inequívoca e suprema da Bíblia nas questões de fé, a salvação pela graça de Deus, mediante a fé, e o sacerdócio universal de todos os crentes. Não admira, pois, que dentro também desta dimensão polémica haja várias organizações e instituições chamadas igrejas. Há diferenças sensíveis. Quando nós às vezes dizemos, Deus é todo o mesmo. Sim, sem dúvida que Deus é o mesmo, mas a imagem que dele temos e aquilo que defendemos, lendo a Sagrada Escritura, ou com base na tradição, ou com base nos testemunhos, vamos dizer, de alguns iluminados, não é o mesmo. E nesse sentido, essa imagem de Deus, temos que procurar que seja o mais fiel possível. Para nós, o critério é bíblico. E de como chegar até ele? Essas diferenças institucionalizaram-se com a chamada reforma da Igreja no sentido evangélico. Para os reformados, essa dimensão é clara, é uma dimensão evangélica, é a volta ao Evangelho, à boa notícia. Claro que para aqueles que se sentiam fora dessa dimensão e que se sentiam questionados, utilizaram antes um termo diferente que nós acabámos por assumir, os protestantes, os que protestavam contra a Santa Madre Igreja. No século XVI, Martinho Lutero, João Calvino, fixaram as bases desta reforma. Houve outros, evidentemente, outros reformadores, mas estes são, de certa maneira, os pilares que deram origem às chamadas igrejas luteranas do centro e norte da Europa e as igrejas reformadas, nomeadamente na Suíça, parte da França e na Escócia. Estes e outros reformadores puseram em marcha uma autêntica revolução espiritual, social, linguística e política. A Europa Ocidental nunca mais seria a mesma. E a Grã-Bretanha, por exemplo, teve também o seu desenvolvimento particular neste movimento de afirmação, de descentralização face ao poder de Roma, nomeadamente os impostos. Então, quais são os principais ramos do cristianismo? Bom, de uma forma um pouco esquemática, podemos dizer a Igreja Católica Apostólica Romana, que conhecemos bem pela nossa tradição, com sede em Roma, no Ocidente. E na Europa Oriental, a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, que também conhecemos como Patriarcado de Constantinopla, que é uma das igrejas ecuménicas realmente no mundo. E, claro, as várias igrejas evangélicas históricas, leia-se, protestantes, historicamente, desde o século XVI, o termo evangélico foi adotado por Martinho Lutero. Não é nenhuma heresia. Sabemos que as palavras evoluem dos seus tons e da sua forma de conteúdos. O termo protestante foi aplicado pelos católicos anos depois da Reforma, em 1529. Hoje, para os históricos, para os protestantes históricos, se calhar temos que fazer antes uma divisão, uma clivagem maior com
outro tipo de igrejas. E o que eu quero dizer com isto é, entre aqueles que vêm da reforma luterana, calvinista, do avivamento metodista e outros movimentos, nomeadamente de tipo pentecostal. Por pentecostal dizemos, por exemplo, as Assembleias de Deus, a igreja clássica entre nós, mas também os neopentecostais, por exemplo, Iurde, Maná e outros, com grande ênfase na dimensão da prosperidade. No protestantismo histórico, normalmente as igrejas são nacionais e autónomas, mas participam de organizações mais alargadas, algumas até de caráter mundial, por exemplo, a Comunhão Anglicana, a Federação Mundial Luterana, a Comunhão Mundial das Igrejas Reformadas e o Conselho Mundial Metodista. As igrejas evangélicas históricas ou protestantes sintetizam o seu ensino nos seguintes princípios, e é para isso que nós temos que prestar a nossa atenção, que tem diretamente a ver com o catecismo. Só a Bíblia é a norma para a fé. Só a Bíblia. A fé é a resposta à graça de Deus em Jesus Cristo. Só a Deus então seja dada toda a honra e glória. Estas igrejas ministram normalmente 2 sacramentos, ou ordenanças, o batismo e a Santa Ceia ou Ceia do Senhor, também conhecida por Eucaristia. No sentido em que Jesus, segundo a Bíblia, cá está, segundo a Bíblia, esteve diretamente envolvido nesses 2 sinais muito fortes. Além da biblioteca chamada Bíblia, para ensinar as doutrinas bíblicas mais relevantes, usamos catecismos, como o que estamos a estudar aqui. Com as igrejas históricas partilhamos o Credo dos Apóstolos e o Credo Niceno. A Igreja Metodista tem também uma ou 2 ênfases particulares, é que todos podem ser salvos, ou seja, acreditamos que esse é o desejo de Deus, não há eleitos para a perdição. 2, todos precisam de ser salvos, ouvindo a boa notícia de Jesus Cristo, não há eleitos ou predestinados a priori, portanto. E 3, todos se podem reconhecer como salvos pela ação do Espírito Santo. E podemos falar de uma 4ª ênfase, que é realmente onde a pessoa se reconhece dessa maneira, congrega, junta-se com outros e tenta divulgar a palavra que acolheu e faz o seu testemunho com vista à sua própria santificação. Em tudo, pois, devemos servir a Cristo na palavra e na ação. Fiquem bem.